Escola de Arte. Óleo. Composição. Você sabe como nasce uma composição? Nasce de uma ideia. E a ideia? A ideia nasce da observação. Na natureza, cada coisa é dotada de uma riqueza impossível de ser reproduzida, mesmo pelos mais belos quadros de um grande artista. O pintor que deseja realizar uma composição natural deve, antes de mais nada, aprender a compor entre si os elementos que a natureza coloca à sua disposição. Disponha sobre um prato branco alguns caquis mais ou menos maduros, de modo a alternar tons laranja mais fortes com tons laranja que tendem para o ocre. Tendo como referência o ensinamento de Cézanne, segundo o qual cada tema deve estar inscrito em uma figura geométrica, comece colocando esses 6 caquis em um pentágono. Pronto. Observe agora o prato e decida de que ponto de vista você quer copiá-lo. Em seguida, passe à composição definitiva. Estabelecida a composição do prato, dos caquis e do pentágono, trace os eixos de cada caqui com as diversas inclinações. Assim, você dá a ideia de movimento de um objeto que, em si, é estático. Um fundo azul complementar a cor dos caquis e a composição está pronta. Os pintores sempre seguiram escolas e regras. Regras que certamente não são secretas e que você pode encontrar nos textos de pintores antigos e também contemporâneos e modernos. Se alguém, por exemplo, acredita que a figura abstrata não tem uma regra, deve ler os textos de Klee, Kandinsky, Malevich ou Mondrian. O desenho. Podemos agora começar o trabalho. Antes de mais nada, prepare o suporte com papel Ingres colado sobre uma chapa de compensado. Observe a composição. Agora comece o desenho. Sobre um suporte como esse que você acabou de ver, pode-se desenhar facilmente com um lápis. Esse tipo de suporte, papel e chapa de madeira, foi usado pelos primeiros impressionistas, como Corot, por exemplo, pois oferecia algumas vantagens importantes. De fato, sua preparação era prática. Desenhar sobre ele era mais fácil e a tinta a óleo secava mais rapidamente. Para o desenho, use um lápis 3B e com a mão leve, trace em primeiro lugar o espaço que vai ser ocupado pelos caquis e pelo prato. Com um traço quase imperceptível, marque os diversos eixos, exatamente como viu no começo. Ao desenhar, você deve ser muito metódico. Comece pelo esboço, em seguida faça os eixos e depois verifique o todo. Nunca desenhe um objeto por vez. Fique sempre atento ao conjunto. Enquanto desenha, jamais perca de vista o tema e o trabalho. Desloque rapidamente o seu olhar de um para o outro. Trace círculo sobre círculo até obter linhas sobrepostas que dão ao mesmo tempo a forma correta e um esboço do volume. Observe o movimento contínuo da mão. Passa e repassa em toda a figura, captando os elementos essenciais e deixando os detalhes de lado. Pouco a pouco, o desenho em seu conjunto toma forma. Quando você observa um tema, não deve se prender aos detalhes. Veja-o em seu conjunto. É assim que o seu desenho deve se desenvolver, com um conjunto que, em um verdadeiro processo de metamorfose,
cresce e se transforma. Copiar e terminar um elemento por vez significaria perder de vista o todo. Prestando atenção para que o traço do lápis seja sempre muito leve, acentue os pontos onde as frutas se sobrepõem, criando o reflexo das sombras e marcando os seus contornos. Nesta fase é importante trabalhar mantendo um movimento lento e contínuo. Verifique sempre o desenvolvimento do desenho. Não esqueça, atenção e rigor são indispensáveis, mesmo para fazer um tema simples. Quando chegar a hora de fazer os detalhes, desenhe em primeiro lugar o cabinho das frutas. Comece pelo exterior e construa os contornos procurando entender a forma. Para poder desenhar, você deve exercitar-se muito, treinar continuamente. Quando não conseguir ler ou entender uma forma, aproxime-se do tema, observando os seus detalhes com cuidado e, em seguida, volte ao trabalho. Observe novamente o tema. Acentue bem as sombras. Em seguida, detenha-se nas frutas, envolvendo-as com traços curvos. Cuidado para não fazer sombras muito acentuadas. Elas cortam o desenho, dando-lhe uma profundidade excessiva e fazendo com que você perca o sentido de profundidade e, portanto, de volume. Por isso, nos sombreamentos, não faça nunca separações muito nítidas entre luz e sombra. E lembre-se que no desenho a lápis, você já deve ver a cor. O seu desenho já está chegando ao fim. Evidencie as pregas do tecido. Por enquanto, basta um traço leve. Depois você modelará o tecido com a cor para dar-lhe maciez. Lembre-se, o que você está fazendo é um esboço e deve permanecer assim. Portanto, não entre nos detalhes, mas tenha o cuidado de identificar todos os elementos sobre os quais, posteriormente, você aplicará várias capturas de cor. Não deixe nada ao acaso. Para um pintor, o desenho tem o mesmo significado que a pauta tem para um músico. Sobre as pautas do esboço, você pode compor uma sinfonia feita de tonalidades diversas de cores. A cor. Agora pegue as tintas a óleo de sua caixa. Coloque-as na sua paleta na sequência habitual. Depois, pegue o azul ultramar e aplique-o nos pontos que estão na sombra entre os caquis laranja. Trata-se de uma tonalidade provisória, de uma cor complementar ao amarelo laranja. A tinta a óleo com essência de petróleo deixará uma mancha de cor muito magra, semelhante à da têmpera. Pegue um pouco de vermelho de cádmio laranja. Aproxime-o do azul. Acrescente ocre. Aplique essa tonalidade na parte mais clara do caqui. Você verá como os tons quentes do fruto e os tons frios dos contornos se acentuam reciprocamente, criando um contraste imediato.
A parte alta do caqui tem 3 tons diferentes de laranja. A terceira tonalidade será obtida misturando um pouco de vermelho de cádmio com branco e ocre amarelo. Agora aproxime a tonalidade mais clara às outras 2. Com pinceladas leves, acompanhe o formato arredondado da fruta. Dilua o índigo. E com esta tonalidade pinte as áreas mais escuras dos contornos. Depois, acrescente um pouco de branco ao índigo. E com esta tonalidade cinza azulada, continue delimitando os contornos com um traço bem acentuado. Agora observe o tema. Com a mesma tonalidade cinza azulada, contorne os objetos, detendo-se nos pontos de sombra. Essa tonalidade obtida com índigo e branco de titânio também pode ser conseguida misturando Brunt Van Dyck e azul ultramar, ou então azul ultramar, vermelho carmim e ocre amarelo. Misturar as cores não é fácil. Se você demorar para conseguir a tonalidade desejada, tente novamente dosando e diferenciando os componentes entre si até obter o que quer. Procure ler a qualidade da cor. Se a sombra deve ter uma tonalidade fria, utilize mais azul. Mas se quiser tons mais quentes, use os marrons e ocre. Parta sempre da cor dominante e em seguida junte a outra. Por exemplo, se você quer obter um verde, comece pelo azul e acrescente o amarelo aos poucos. Partindo do amarelo, você vai ser obrigada a juntar uma grande quantidade de azul com grande desperdício de tinta. Ao laranja obtido anteriormente, acrescente um pouco de vermelho de cádmio. Aplique essa cor na área da fruta que está mais sombreada, levando em conta que a sombra em um objeto colorido não é obtida com uma tonalidade mais escura da mesma cor, e sim com uma cor diferente. Trabalhe com pinceladas curtas, procurando preencher com manchas coloridas a área delimitada pelos 3 caquis em primeiro plano e deixando mais clara a parte iluminada. Acrescente agora um pouco de branco à cor anterior e aplique esse tom rosado à área mais iluminada do caqui. Modele a forma dessa área com o pincel, deixando em branco a parte que apresenta maior luminosidade. Com o pincel e usando a mesma cor, arranhe os pontos que você queira que fiquem com reflexos mais claros. Prepare o branco de titânio e acrescente uma pequena quantidade de ocre. Com essa cor, pinte a parte do prato delimitada em primeiro plano pelos 3 caquis, levando em conta que todo objeto sempre ganha um pequeno reflexo de cor do objeto que está ao seu lado. Pegue agora um pouco de laranja de cádmio e misture-o com ocre amarelo. Compare essa tonalidade com o tema. Para obter a tonalidade certa, acrescente o branco. E com esta cor, pinte o segundo caqui, tendo cuidado de aplicar a tinta somente onde a fruta apresenta esse valor cromático. Para obter a tonalidade clara, misture branco de titânio, ocre amarelo e um pouco da cor anterior. Aplique essa tonalidade na parte mais iluminada do caqui. Use o pincel com movimentos curvos. Estas pinceladas darão à fruta uma imagem arredondada. Lembre-se que um sinal, independente do instrumento que o tenha traçado, não deve jamais violentar uma forma, mas modelá-la com suavidade. Portanto, no interior de uma figura esférica, nunca trace pinceladas somente horizontais ou somente verticais, pois elas tornariam a figura rígida.
Agora acrescente cinza azulado à base. Pinte com essa cor a área mais sombria do caqui, sempre prestando atenção para transmitir a ideia de rotundidade. Usando a ponta do pincel levemente molhada nessa nova tonalidade, procure fundir também as outras cores, velando-as com um toque leve. A pintura a óleo permite essas fusões cromáticas com as cores que estão abaixo. Observe mais uma vez o tema com atenção. Prossiga aplicando o tom mais frio ao resto do caqui. Veja se nas outras frutas existem pontos a serem pintados com a mesma tonalidade. Agora clareie essa tonalidade com o branco e pinte a parte do caqui que está encostando no fruto central, cobrindo parcialmente o azul do contorno. O volume do terceiro caqui será obtido com duas pinceladas. Uma com o vermelho mais vivo e a outra com o vermelho de tom mais acinzentado. A seguir, faça os focos de luz, as cores alegres e os tons cinzas. Trabalhe sem perder de vista a massa e deixando de lado os detalhes, procurando sempre modelar o tema com pinceladas largas. Agora, acerte os contornos. Com o cinza azulado, faça os arredondados que estão faltando e remodele os traços que se perderam durante o trabalho. Tome cuidado para não perder os traços que já foram feitos. Misture agora ocre amarelo, branco e laranja de cádmio. Aplique essa tonalidade sobre o caqui em primeiro plano, deixando descobertos os pontos em que o tema muda de tonalidade. Nestas imagens, você pode ver como se modela uma forma com o pincel. Depois de ter aplicado todas as tonalidades de laranja nos caquis, retome as variações tonais de branco sobre o prato. Em seguida, observe os pontos em que aparecem os reflexos das frutas e dê a eles a tonalidade obtida misturando-se a cor do caqui com o branco. Pinte por meio de aproximações sucessivas de cor, tomando cuidado para que uma tonalidade não apague a outra. Prepare agora o azul do tecido misturando o azul cerúleo e branco de titânio. Com o azul intermediário, você obtém a tonalidade do tecido. Acostume-se a tomar cuidado para não fazer um fundo uniforme, deixando espaços brancos nos pontos em que mais tarde você aplicará os tons mais claros e os mais escuros. Também nas áreas de cor uniforme, preocupe-se em aplicar em algumas áreas tonalidades mais diluídas com um pouco de essência, em outras partes tonalidades menos diluídas. Assim, obtém-se uma diversidade de transparências, talvez só levemente perceptível, mas de qualquer forma suficiente para dar vibração à cor. Com o cinza azulado, faça a sombra embaixo do prato. Observe o tema. Com azul índico misturado com um pouco de azul do tecido, faça as sombras projetadas atrás dos caquis. Trata-se de uma cor escura e você deve tentar não deixá-la chapada. A esse respeito, lembre-se que a essência de petróleo ou terebentina, misturada com a tinta, pode criar, com a mesma intensidade de cor, transparências diversas. Com o azul médio muito diluído, pinte a parte direita do tecido. Como você pode ver, a pintura, mesmo exigindo operações separadas para cada objeto, deve crescer progressivamente no seu conjunto. Observe o tema.
Acrescente verde Vessi ao cinza azulado. Com o verde terra assim obtido é feito o cabinho do caqui. Em seguida, acrescente um pouco de branco e de ocre para clarear o verde e com essa tonalidade pinte as partes mais claras do cabo. Ela também é utilizada nos outros cabinhos que têm o mesmo tom. Essas manchas de cor servirão como ponto de referência cada vez que você olhar para o tema. Misturando um pouco de azul ultramar com um pouco de vermelho de cádmio, você vai conseguir uma tonalidade violeta que, mesclada ao verde claro, produzirá a cor certa para completar os cabinhos. Lembre-se que para ter os verdes, que são cores muito difíceis, é preciso usar uma certa astúcia. O verde pode ser obtido misturando azul e amarelo, muito azul e pouco amarelo, atenuando-se, neste caso, com a adição de ocre, até chegar a um verde sujo, ao qual você juntará um pouco de verde da bisnaga na tonalidade adequada para alcançar o resultado desejado. Ao definir a cor desses caquis, é bom acrescentar ao verde também um pouco de amarelo laranja, que dará a tonalidade característica desses cabinhos. Observe o tema. Vamos começar a fase do acabamento. Seguramente a mais delicada. Faremos agora os detalhes, mas é preciso aprender a trabalhar com pincéis grossos. Exercendo pouco a pouco uma pressão diferente com a mão, você pode obter uma pincelada plástica, uma veladura, um arranhão de cor. Mas se usar o pincel e somente essência de terebintina, alcançará uma fusão de cores. A esta altura, observe os reflexos luminosos sobre o tema. Com o pincel deitado e tinta da cor branco de titânio puro, faça, nos pontos em que o caqui é mais rosado, aquelas pequenas manchas que, no linguajar pictórico, são chamadas de luzes. Faça agora alguns retoques no prato e corrija os borrões. Dê uma última olhada no quadro. Se ele estiver bom do ponto de vista cromático, podemos considerá-lo terminado. Uma outra técnica. Luizela copia o mesmo tema usando um outro suporte. O tema também é observado de um outro ponto de vista. Ela usa lápis de carvão sobre a madeira bruta. O desenho sempre deve ser construído trabalhando sobre coordenadas verticais e horizontais, mesmo quando estamos diante de formas arredondadas. Preste muita atenção à inclinação do plano de apoio e verifique sempre a perspectiva que os olhos devem se acostumar a ver. Para avaliar as inclinações em um desenho, é preciso encontrar pontos de referência horizontais e verticais. Luizela marca agora as sombras sobre as frutas e faz isso com um tracejamento largo e leve. Ela faz a mesma coisa sobre o panejamento e marca todas as sombras projetadas. Obtém assim o primeiro e segundo planos, além dos volumes do tema. Lembre-se que um desenho deve ser sempre essencial. Continuando o sombreamento, Luizela procura destacar os pontos em que a sombra torna-se mais intensa. A intensidade das áreas claras e escuras corresponderá a uma cor ou uma luz. E agora, a cor.
Luizella prepara um bistre misturando azul ultramar e Brunt Van Dyck. Ela dilui a cor com muita essência de terebintina. Em seguida, com o pincel de ponta quadrada, aplica a tonalidade nos pontos em que tracejou a sombra. A cor deve ser muito transparente, a ponto de revelar os veios da madeira. O tema é continuamente observado. Neste momento, Luizella faz as sombras também sobre o panejamento. Cuidado, é muito importante que o bistre não seja aplicado sobre todo o desenho, pois as áreas de luz e sombra devem ficar evidenciadas. As separações podem ser melhor notadas observando o tema com os olhos entreabertos. A esta altura, mistura um pouco de vermelho de cádmio com um pouco de amarelo de cádmio e branco. Com um pincel muito largo e curtas rotações, faz os vermelhos claros do caqui. Ao trabalhar sobre os objetos esféricos, é preciso manter sempre esse tipo de movimento. Luizella acrescenta um pouco de branco à tinta e, com essa tonalidade, pinta a parte mais iluminada. Repete agora a mesma operação no segundo caqui. A seguir, para obter uma pincelada mais marmorizada, usa a cor clara, sem enxaguar o pincel e mantendo-o com a tinta anterior. Com a mesma lógica, começa a trabalhar sobre o terceiro caqui. É extraordinária a rapidez com que obtém o efeito de esfericidade. Acrescentando a seguir um pouco de vermelho de cádmio, chega ao vermelho mais escuro da parte à sombra. Acrescenta um pouco de branco de titânio e com este rosa modela o último caqui da composição. Em seguida, com um pouco de branco de titânio levemente sujo de bistre, faz o prato. Com azul cerúleo e branco de titânio, busca principalmente, como no trabalho anterior, a cor média do tecido. Depois, para criar a maciez do panejamento, acompanhe a sua estrutura com o pincel, evitando dar pinceladas em uma única direção. Acrescenta agora um pouco de azul ultramar ao azul e, com esta cor, faz todas as partes do panejamento que estão à sombra, prosseguindo com o pincel também sobre as pregas. Luizella dilui bastante a tinta, de modo que é possível ver em transparência o bistre que está embaixo. Faz o mesmo sobre o resto do pano. A tinta transparente passada sobre a parte mais clara vela levemente essa área. O pincel deixa marcas muito características. Não o use como se fosse uma caneta. É importante fazer pinceladas com um movimento decidido. Com azul ultramar e amarelo de cádmio, obtém o verde dos cabinhos. Este verde deve ser aplicado quase que com uma única pincelada. Usando um pincel grosso, pode-se modelar facilmente também uma superfície pequena. Acrescentando um pouco de bistre a esse tipo de verde, Luizella faz a parte do cabinho que está na sombra. A sequência das operações não muda. Uma tonalidade média, depois a mais escura e a seguir a mais clara. Agora mistura um pouco de vermelho de cádmio, ocre amarelo e branco de titânio. Olhando o tema e a pintura com os olhos entreabertos, consegue-se notar um eventual desequilíbrio das cores e corrigir as tonalidades. Ela verifica o tema. Passa neste momento a fase do acabamento. Sem trocar de pincel, Luizella pinta os reflexos claros. Depois acentua as sombras, usando, onde é preciso, cinzas azulados e faz os pontos mais claros, sempre jogando com a ponta do pincel. As frutas estão quase terminadas e as últimas veladuras servem para definir as rotundidades e transmitir as mudanças de tonalidades.
Ela volta agora ao tema. Com um pouco de branco sujo de bistre, aplica um pouco de fundo atrás do panejamento. Obtém com ocre amarelo, bistre e branco a cor da madeira da base de apoio. Com o bistre muito diluído, faz a sombra embaixo da base. Prossegue com a cor da base. Agora Luizela prepara o branco de titânio e com a ponta do pincel pinta os reflexos luminosos sobre as frutas. Faz isso procurando dar pequenos golpes seguros, aproveitando a elasticidade do pincel. É importante não exagerar a luminosidade, colocando sempre menos claridade do que a que se vê. Volta ao panejamento e faz as pregas mais claras, acrescentando um pouco de branco ao azul de base. Escolha entre essas duas técnicas aquela que você preferir. Até a próxima aula. Thank you.